Nós acabamos de ler juntos, agora há pouco, Marcos capítulo 9, os versículos 23 ao 26, onde nós temos o episódio em que um pai, e esse pai, nós lemos aqui no versículo 24, que o pai foi clamando para o filho. Se você pudesse olhar no versículo 17, eu só quero ler aqui para dar o fundo da história. Marcos 9, 17 fala assim: e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí que nós lemos o versículo 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu quero falar sobre esse versículo 24, onde o pai disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu quero hoje falar sobre o tema ajuda na incredulidade. Ajuda na incredulidade. É muito curiosa a resposta do pai ao pedido de ajuda. O pai disse aqui, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Jesus falou assim: tu podes crer, tudo é possível. Ele falou: eu creio. E logo em seguida, ele diz: ajuda a minha incredulidade. Incredulidade é justamente o oposto de quem crê. E aqui nós temos este pai falando: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Todo crente é capaz de repetir esse pedido. Todo crente é capaz de entender a situação em que se encontrava esse pai. Nós cremos, mas nós precisamos de ajuda na nossa incredulidade. Não é que nós não cremos, nós cremos. Mas mesmo assim, nós precisamos ajuda na nossa incredulidade. Todo crente encarado com uma situação dessas, ele vai ter duas saídas, ele vai se sair de duas formas. Ou ele vai vencer a incredulidade, vai superar e vencer, ou ele vai ser vencido pela incredulidade. Ou ele vence a incredulidade, ou ele é vencido pela incredulidade. E o pai aqui no texto teve êxito, teve sucesso, porque nós lemos no versículo 27 mais adiante, onde fala, o versículo 26 termina dizendo que muitos achavam que ele estava morto, que o menino morreu. Jesus expulsou o demônio sacudiu ele violentamente, ele caiu no chão como morto, e de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Versículo 27 o seguinte: mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então o menino não morreu. Ele teve aquele demônio expulso dele, ele foi liberto daquela situação, e a credulidade do pai perseverou, mas ele pediu ajuda. Ele falou: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Todo crente, por definição, é alguém que crê. Daí o nome crente, alguém que exerce fé. Assim como o pai na história, nós também acreditamos. Nós também conhecemos as promessas. Nós sabemos os preceitos, as doutrinas. Talvez não perfeitamente, talvez não tão bem quanto poderíamos, ou deveríamos, ou iremos, mas nós conhecemos o que Deus nos promete, nós conhecemos, nós temos fé, nós cremos nisso. Mas haverão momentos, circunstâncias em nossas vidas em que nós não vamos fechar com Deus.
Nós vamos encarar situações em que nós devemos ir para a esquerda, mas Deus está dizendo, não, eu quero que você vá para a direita. Eu quero ir para cá, mas Deus fala, não, você tem que ir para lá. E muitas vezes nós não vamos, nós não fechamos, nós não acreditamos o bastante para fecharmos e ficarmos do lado da fé, do lado de Deus. Muitas vezes uma situação se apresenta e nós optamos por tomar o caminho do mundo, o caminho da carnalidade, o caminho do erro. E o que está no fundo de tudo isso? A raiz de onde brota essas decisões erradas é muito simples, é a raiz da incredulidade. Aqui Jesus está dizendo que nós podemos sempre fechar com Ele. Não há porquê nós usarmos uma fé seletiva. Pastor, o que é fé seletiva? É quando nós escolhemos quando e se nós vamos seguir a nossa fé. Nós vamos decidir se e quando eu vou fazer o que Deus manda fazer, da forma que eu devo fazer. Ou se eu vou fazer do meu jeito, do meu intelecto, do meu coração, da minha vontade, da vontade e filosofia do mundo, ou se alguma ideia simplesmente diabólica. E nós vamos ter que escolher. Se nós vamos vencer a incredulidade ou se nós vamos ser vencidos pela incredulidade. Mas entenda que sobre cada decisão tola, pecaminosa e errada que tomamos, o que está na raiz de tudo é a incredulidade. E você pode entender, enxergar, cheirar, perceber essa incredulidade olhando as decisões que nós tomamos a cada dia. Decisões corretas, decisões do lado de Deus, decisões pela fé, são decisões que indicam que a nossa raiz é uma raiz de credulidade, uma raiz de fé. Toda má decisão, ela é oriunda de uma incredulidade que está vencendo a batalha e vencendo o seu coração. Jesus disse que não deve ser assim. Jesus disse no versículo 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Note bem a palavra, tudo é possível. O problema da nossa fé seletiva é o seguinte, nós queremos dizer, para essa situação, a fé não serve. Para esse determinado conjunto de circunstâncias, a fé não serve. Para esse problema que eu estou encarando, essa situação que eu estou vivendo, esse problema que bateu na minha porta, nesse caso aqui, a fé não vai me valer de nada. Eu vou ter que partir para uma solução carnal, pecaminosa e errada, porque nesse caso a fé não vale, ela não vai resolver nada, pois Jesus está dizendo que tudo é possível. Não existe circunstância, não existe situação ou situações ou problemas que vamos encarar que nós não vamos poder usar a fé de forma efetiva, positiva e definitiva. Porque para quem crê, tudo é possível. Só não é possível para quem não crê, só não é possível para quem foi vencido pela incredulidade. Quem foi vencido pela incredulidade, não crê. E quem não crê, e para quem não crê, então de fato nem tudo é possível. Para quem crê, tudo é possível. Você crê? Porque se você crê, tudo. Pastor, não tem exagero aí, não. Tudo é possível. Por isso que o tema de hoje é ajuda na incredulidade, porque eu e você nós vamos encarar momentos e situações em nossas vidas onde nós vamos precisar, como este pai, deste jovem demoniado, nós vamos ter que clamar por ajuda na nossa incredulidade. Nós vamos estar em situações em que nós vamos ter que dizer, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Me ajude, eu creio, mas eu preciso da sua ajuda. E vamos ver hoje algumas coisas onde nós podemos obter ajuda. Em Mateus 19, versículo 26, e Jesus olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível.
Tudo é possível. Tudo é possível. Aqui a conversa, o contexto em Mateus 19, Jesus falou que é impossível os ricos entrarem no reino dos céus. Os discípulos disseram, mas então é impossível ser salvo? Quem vai ser salvo se os ricos não são salvos? Existia uma ideia totalmente errada de ricos e salvação. Mas Jesus aproveitou a ocasião e a pergunta deles e disse, ao que é impossível para os homens, é possível para Deus. Ao que crê, tudo é possível. Por esse motivo precisamos da ajuda na nossa incredulidade, como esse pai nessa história que nós lemos. Olhe comigo no versículo 17. Primeira coisa onde nós podemos ter ajuda na nossa incredulidade. Entenda, você vai ter momentos de incredulidade. Eu digo mais, eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui já tivemos momentos de incredulidade. Eu não estou hoje falando sobre uma situação acadêmica, uma situação puramente surreal. Eu estou falando de algo muito real. A cada decisão que você toma, de cada dia, você vai tomar essa decisão baseada na sua fé. Talvez a decisão é, eu devo ir para a igreja hoje? Tem muita gente que não está aqui hoje. Muitas pessoas que normalmente estão aqui, não estão aqui hoje, eles tomaram uma decisão. A única desculpa que eu e Deus aceitamos é se você está no hospital porque um caminhão passou por cima de você. Aí, tudo bem, não tem problema. Está tudo certo, está tudo bem. Mas entenda, é uma decisão que você toma. Amanhã no seu dia, se você vai abrir a palavra de Deus e ler a palavra, vai ser uma decisão que você vai tomar. Se a sua fé diz que essa palavra aqui é importante, você vai fazer tempo no seu dia para ler a palavra de Deus. Se a sua fé, se a sua incredulidade for maior e você achar que é bonzinho, mas não é tão essas coisas todas, você vai começar o seu dia e passar o seu dia e você não vai dar um instante de atenção à eterna e perfeita, santíssima palavra de Deus. São decisões corriqueiras, diárias, constantes. Mas quando você encarar momentos de incredulidade, vamos ver no versículo 17 algo que pode nos ajudar. O versículo 17 de Marcos 9 diz assim: e um da multidão respondendo disse, esse aqui é o pai, mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Primeira coisa aqui, ajuda na incredulidade. Número 1, peça ajuda. Você está com incredulidade, sua fé está definhando, peça ajuda. Peça ajuda. Aqui ele havia pedido ajuda, ele havia ido aos discípulos, no versículo 18, e ele disse que eles não puderam ajudar. Então fica a dica, peça ajuda, mas vá para o lugar e a pessoa certa. Vá para a pessoa certa. Ele foi. Ele falou, mestre, eu trouxe o meu filho, eu tinha levado para os discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Então eu trouxe a você, Jesus. Faça o seguinte, para você poupar o trabalho, vá direto para Jesus. Vá direto para Jesus. Se a sua fé está fraca, você está em uma situação em que você pode tomar uma decisão correta pela fé, uma decisão errada pela incredulidade, pare por um instante e vá a Cristo. Vá a Ele. Se você é salvo, o Espírito Santo habita no seu coração, você tem acesso imediato e total a Cristo. A qualquer momento do dia, da noite, qualquer situação, vá a Ele. Vá a Ele. Vá à palavra de Deus. Por isso que é importante você ler a sua Bíblia. Por isso que é importante você ouvir a pregação. Porque você pode estar ouvindo hoje e você sentar aí e está dizendo, pastor, isso não tem nada a ver comigo.
hoje. Mas daqui a alguns dias, uma semana, alguns meses, daqui a um ano. Mas vai chegar uma hora que algo que você ouviu meses, semanas atrás, que está guardado no seu coração, que você ouviu há muito tempo atrás, o Espírito Santo pode ir lá e pegar aquilo e falar, olha aqui, ó. Agora, se você não lê a Bíblia, você não ouve a pregação, você vem ouvir a pregação, mas dorme. Pastor, acontece disso? Não, imagina. Aqui não. Você não presta, você está aqui, o corpo está aqui, mas o espírito está pensando no trabalho, no jogo, no futebol, na novela, no sei lá o quê. As palavras batem no ouvido, mas escorrem pescoço abaixo. Não entram. A incredulidade requer ajuda. O homem foi para Cristo e teve resultado. Busque no lugar certo, busque na pessoa certa. Nada errado de você buscar ajuda com alguém que entende da Bíblia, pastor, irmão mais espiritual. Agora, só não vai buscar ajuda no mundo, na carne ou no seu raciocínio. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Muita gente vê uma situação, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito, do meu entendimento. Aqui está dizendo, confia no Senhor. Confia quer dizer com fé. Tenha fé, confie no Senhor. Seja crédulo no Senhor. Quem não confia no Senhor é incrédulo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Essa palavra estribar é não se apoie, não se alicerce, não se edifique, não se baseie no teu próprio entendimento. Muita gente se encrenca, se arruína na vida por causa disso aqui. Eles vão fazer o que eles acham melhor, no próprio entendimento. Deus fala uma coisa, mas Deus deixa claro, mas eu vou fazer do meu jeito. A Bíblia fala, não faça isso. Confie no Senhor, tenha fé em Deus. Toma decisão baseada na palavra de Deus, na vontade de Deus, do que é certo e errado perante Deus. Não o que é certo e errado perante o seu entendimento ou o meu entendimento. Por isso que eu disse e vou ficar dizendo. A minha opinião, o que eu acho, o meu entendimento, não tem espaço atrás desse púlpito, mas sim a palavra de Deus. E se você for esperto, você faz a mesma coisa. Estribe-se, baseie-se, alicerce aonde? Na palavra de Deus, no entendimento de Deus. Porque não confia no Senhor? Incredulidade. A incredulidade. Olhe para o versículo 28. Ajuda na incredulidade. Primeira coisa, busque ajuda de Deus, de Cristo, na Bíblia, sua palavra. Versículo 28. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? Jesus expulsou, depois de um tempo foram para casa, entraram dentro de casa, os discípulos ficaram, eu imagino, um pouco humilhados, tiveram suas asinhas cortadas, e perguntaram para eles, por que nós não conseguimos? 29. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. Existem coisas, situações, na minha vida, na sua vida, que só vai ser resolvida através de oração e jejum. Oração e jejum. O jejum serve para nos mudar, não mudar Deus. O jejum não está aí para a gente mudar Deus, impressionar Deus de modo algum. O jejum está aí para nos mudar. Nos mudar. O jejum está aí, ele serve para mostrar para Deus e para nós mesmos o quanto importante aquela questão é. Gente, se a gente não estamos dispostos a pular algumas refeições, talvez passar um dia ou dois ou três em jejum,
Aí eu pergunto, o quão importante é aquilo para você? Entenda, você não vai morrer se você passar 3 horas sem fazer um lanche. Você não vai morrer. Você não vai desfiar, desmaiar, cair o cabelo, dente, olho, unha, pé, dedo. Você não vai morrer se você passar dias sem comer. Agora, se você passar dias sem beber água, você vai se encrencar e feio. Mas você pode passar semanas sem comer. E fisicamente não vai acontecer nada. Hoje nós não vamos falar sobre jejum, mas quer ajuda na incredulidade? Ore e jejue. Ore e jejue. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda na incredulidade, número 1. Busca ajuda. Número 2, ore e jejue. Número 3, tenha urgência na incredulidade. Tenha urgência. Olha aqui as palavras do pai. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas. Essa palavra logo está mostrando que havia urgência na sua necessidade. Havia pressa. Aquilo literalmente era vida ou morte. O filho dele estava desfiando, aquele espírito imundo estava tentando destruir com fogo e com água. Havia urgência. Havia pressa. Muitas vezes nós não percebemos a urgência e o perigo e a seriedade das consequências que nos aguardam, enquanto nós titubeamos com a incredulidade, enquanto nós brincamos de faço, não faço, vou, não vou, vem e vai, enquanto você fica se debatendo, entenda uma coisa, você está tomando uma decisão de não agir. Vou dar um exemplo. A semana estava lá no centro, perto do trilho do trem. Imagine você em pé, no meio do trilho, e lá vem um trem, buzinando doidados. Devo sair ou não devo sair? Saio ou não saio? Dúvida cruel, não sei o que eu faço. Deixa eu orar um pouquinho. Não, melhor ainda, o pastor mandou jejuar. Eu vou jejuar. Se jure bem muito, o trem está bem ali. Na sua incredulidade, entenda que existe urgência. Aquela decisão pode ser vida ou morte. Você não sabe, não, é uma besteirinha. Você não faz ideia dos eventos que vão ser desencadeados e colocados em ação por decisões aparentemente pequenas e não importantes. Você não faz ideia. A incredulidade é algo que tem que ser tratado com urgência, com importância. Aqui a palavra e logo o pai do menino clamando. Ele queria uma solução, ele buscava uma solução de Deus. Ele clamava, ele pedia, ele buscava. Ele não estava, já sei o que eu vou fazer. Está tudo resolvido. Não. Ele tinha urgência, ele clamava, ele pedia. O Salmo 107, no versículo 28, fala assim: então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Quando você está com angústia, você clama para quem? Eu vou na prefeitura reclamar do... eu vou na farmácia, eu vou no médico. Gente, nada contra na farmácia, no médico, na prefeitura, mas a quem você clama primeiro? A quem você vai primeiro? A quem você coloca confiança? Qual o primeiro ponto de parada? Os que então clamam ao Senhor na sua angústia. Esse homem estava angustiado. Ele foi primeiro para os discípulos, não teve resultado. Ciente da urgência, ele foi clamando para Cristo. Aqui fala que logo o pai do menino clamando com lágrimas. Esse pai entendia perfeitamente. Você já clamou a Deus com lágrimas? Tamanha era a urgência e a angústia. Com lágrimas.
Na sua incredulidade existe essa urgência? Deveria existir. Essa urgência não existe quando você, na realidade, eu já sei o que vou fazer mesmo. Já está tudo resolvido. Eu sei a quem ou como eu vou recorrer. Isso tira completamente a urgência de resolver a incredulidade. Você já decidiu o que vai fazer, como vai fazer e tudo mais. Então não existe lágrimas ou clamor ou pressa. Porque você já está fazendo o que você acha que você deve estar fazendo. Mas quando você decide esperar no Senhor e clamar no Senhor, haverá urgência. Haverá urgência. Olha comigo para Mateus capítulo 14. Ajuda na ofensa. Número 1, busque no lugar certo, ajuda. Número 3, ore e jejue na incredulidade. Número 3, tenha urgência, entenda. Número 4, não tire os olhos de Cristo na sua incredulidade. Primeiro coloque seus olhos, mas uma vez colocados os olhos, não tire. Mateus 14, texto conhecido. Os discípulos de Jesus haviam chegado ao mar da Galileia e iam atravessar, mas Jesus falou, não, vocês vão adiante que eu vou subir o morro, eu vou orar um pouquinho mais. Ficando escuro, eles entraram no barco, começaram a atravessar. Jesus desceu do morro e começou a andar sobre as águas em direção ao barco. Chegando perto do barco, todo mundo se espantou, não sabia que era aquele, que era aquilo. E Pedro, obedecendo a Cristo, saiu do barco e foi ao encontro dele. Versículo 28. E respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por quê duvidaste? Mais uma vez nós vemos aqui a questão de pouca fé. Nós vemos a questão de incredulidade. Eu já mencionei isso antes, mas sempre que eu leio isso daqui, eu fico um pouquinho inconformado. Como é que Jesus chama alguém de pouca fé, alguém que acabou de sair do barco no meio da noite, no meio da tempestade, e andou sobre as águas? Se Pedro tinha pouca fé, então a nossa fé não é nada. Por que duvidaste? Dúvida, incredulidade. Quando nós olhamos para a circunstância, quando nós olhamos para a nossa situação, assim como Pedro fez, ele viu o vento, e a chuva, e a escuridão, e as ondas. Quando ele reparou naquilo, ele começou a afundar. Nós vamos nos deparar com situações em que a nossa fé vai ser testada. Não é se, é quando. Eu digo mais, provavelmente, definitivamente, todos nós aqui já encaramos situações em que nós tínhamos que decidir aonde eu vou, que lado eu vou, que decisão eu tomo. E você vai ter dúvidas. Você vai ser tentado pela sua mente, o seu raciocínio, você vai ser tentado pelas opções do mundo e do diabo. O diabo sempre vai vir com uma opção fácil, rápida. Mas nem tudo que é fácil e rápido é certo. E como tudo que é fácil e rápido, depois complica, e você se atola, e você se complica, e você se enrola. Olhe para Cristo, olhe para a palavra de Deus, decida o que é certo, entesoure sabedoria no seu coração, porque nem sempre você vai poder, pastor, você pode entrar uma dúvida, nem sempre você terá tempo para isso. Nem sempre você poderá, peraí, não tio só, deixa eu ver aqui, deixa eu estudar a Bíblia, ver o que a Bíblia fala. Você não vai ter tempo para isso.
Entesoure no seu coração, guarde no seu coração. Fé. Gente, fé começa onde? Fé começa aqui, ó. Você tem que saber. Você tem que saber. Você tem que crer no que você sabe, para você poder agir naquilo que você crê, naquilo que você sabe. Por isso que Tiago falou, a fé sem obras é morta. Não adianta você saber e crer se você não faz, você não age, você faz tudo ao contrário. Essa fé é morta. Começa aqui. Você primeiro precisa encher a sua mente com a sabedoria e a palavra de Deus, lendo a Bíblia, meditando sobre a Bíblia, tendo a Bíblia pregada. Você vai armazenando e armazenando. Esse homem, o pai do endemoniado, por que ele foi para Jesus? Ele havia ouvido falar. Ele sabia. Não só ele sabia, mas ele creu. Como é que nós sabemos que ele creu? Porque ele foi. Ele foi até Jesus, ele creu, ele foi. Mas para ele ter ido, ele precisava saber. Nunca olhe para as suas circunstâncias para tomar uma decisão, mas olhe para Cristo. Nunca olhe no seu bolso para tomar decisões. Olhe para Cristo. Nunca olhe ao seu redor para tomar. Olhe para Cristo. Eu não estou aqui advogando irresponsabilidade. Não. Mas olhe para Cristo. Decida com fé. Siga olhando para Cristo. Não tire os olhos dele, como Pedro fez. Todos nós vamos precisar de ajuda na nossa incredulidade. Eu digo nós, não digo vocês, digo nós, eu incluso, todos nós. Nesses momentos difíceis de incredulidade, nós teremos que ter ajuda. Nós cremos. Nós cremos. Nós estamos aqui, fazendo o que aqui? Se a gente não crê em Deus, na palavra de Deus, nós não estaremos aqui. Nós cremos. Mas nós precisamos de ajuda na nossa incredulidade. Peça, busque, ore, jejue, tenha urgência, tenha pressa. E nunca tire os olhos da esperança de Cristo. E oremos. Pai amado, nosso Deus querido, ajude-nos